Oi, pessoal, e aí, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Estou aparecendo aqui no canal depois de alguns dias, né? Sem gravar vídeo realmente aqui pro canal. E o meu gato, né, o Kratos Henrique agora quer tampar o meu rosto. Eu não consigo falar com vocês. E ele já andou aparecendo aqui. Pera aí, gente. Voltamos. Voltamos. Ah, agora tem um fio de cabelo na frente da câmera. Ô, Jesus, meu Deus. E sente que a pessoa resolve gravar vídeo, né? Enfim, eu não tenho andado muito bem, vocês devem ter visto aí na minha comunidade as coisas que eu tenho postado, muita coisa acontecendo, né? E eu tenho uns dias que tô querendo gravar esse vídeo a respeito do fim do casamento, né, da Karina Bach. E eu quero avisar vocês, e se por um acaso um dia esse vídeo chegar até ela, o marido dela e tal, o que eu quero dizer pra vocês é que eu não sou ninguém pra julgar, né? Quem somos nós pra julgar? Mas eu tenho visto esse fato, né, de tudo que envolve o término do casamento dela e o que estão dizendo, né, sites de fofoca tipo Léo Dias, né, que eu até antes de vir aqui gravar, eu fui me certificar de que foi ele mesmo que escreveu essas coisas, que deu essa nota, enfim. E esse vídeo aqui eu quero fazer com o intuito de que sirva de exemplo. E se chegar até a Karina Bach, oh Jesus, esse vídeo, peço desculpas, peço perdão, se por um acaso algo que eu disser aqui, né? E para quem assistir, que gosta dela, eu sigo ela no Instagram e também sou inscrita no canal Positivamente, o qual ela é... Gente, meu cabelo tá horrível. Ela é apresentadora, ela que entrevista ali, né, todos que já tiveram experiências com Deus, mas não fazem parte do meio gospel, ou pastores e tudo mais, e o Kratos Henrique hoje tá me atrapalhando bastante. Então, é só no intuito de que se alguém que assistir esse meu vídeo estiver fazendo o mesmo que aconteceu e que pelo que tá correndo entre no meio, né, que conhece ela e que deram declarações, é sobre o fanatismo, sobre a religiosidade. E o que... Ai, meu Deus do céu, é hoje. E é um alerta, eu vejo mais como um alerta do que a gente não possa estar fazendo, né? E tal, e se chegar até ela esse vídeo, gente, está difícil, né? Eu já não venho gravar, a hora que eu me disponho, né? Meus gatos atrapalham até dizer chega. Peraí, só um minutinho. Mas em forma mesmo de um exemplo, vamos assim dizer. Pelo que eu li, né? O Léo Dias escreveu aí no seu blog, não sei na onde aí que ele tem. Eu sei que eu procurei aqui no Google e eu li o seguinte, que o Léo Dias fez uma nota dizendo que o principal motivo do término do casamento entre a Karina e a Maurícia, se eu não me engano, esse é o nome do ex-marido dela, foi o fanatismo religioso. E que ela dispõe do seu dia de 8 até 10 horas por dia lendo a Bíblia. E eu vi também no Instagram que eu fui atrás, né? E tá falando muito sobre esse assunto. E eu quis dar o meu parecer como cristã, não sou exemplo para ninguém, né? Porque eu tenho minhas falhas, meus erros e nós somos humanos. E agora que eu falei essa palavra, até lembrei de... Vou ver se eu consigo colocar no meio, no final desse vídeo, e tomara que não dê problema. Mas eu lá no TikTok, eu até cheguei a gravar 2 vídeos dublando a pastora Camila. E em um dos vídeos, a pessoa, ela fala assim, você se diz tão crente, né, quer sempre estar no manto, entrar no manto, oração e jejum e tal, mas você tem que tomar cuidado que Deus também te desprezará, assim como desprezará aqueles que não deu ouvido à palavra de Deus e tal, porque a santidade demais também não agrada o coração de Deus. E teve uma outra passagem que agora eu não me lembro. Da humanidade. Também que eu gosto muito das pregações da pastora Camila.
E quem dera que eu fosse, né, isso daqui, né, eu nasci na palavra para estar instruindo e estar levando o evangelho de Deus, e assim a gente não vê, eu não vejo religiosidade na pastora Camila, assim como eu não vejo também no pastor André Valadão. E ela pegou e falou assim que a gente não pode esquecer da nossa humanidade. E o que está acontecendo com a Karina, ela parece que não tem, tá para completar 2 anos de sua conversão, ela está esquecendo que ela é humana, ela está esquecendo da humanidade dela. E tem um vídeo curtinho lá no TikTok também que fala isso, que a gente não pode esquecer da nossa humanidade. Deus nos fez pessoas, claro que a gente, isso não significa que a gente tem que errar, pecar todo dia, ai nossa, a carne é fraca, ai eu sou humana, errei por isso. Não, a gente sempre tem que estar em vigilância, né, orando e em vigilantes para que a gente não esteja aborrecendo o coração de Deus. Mas se a Karina lê de 8 a 10 horas por dia a Bíblia, ela tá vendo que ela está sendo antibíblica nesse fato, porque também o Léo Dias escreveu lá que ela fica de 8 a 10 horas lendo a Bíblia, se dedicando a estudos bíblicos, e o filho dela. Eu vi pessoas escrevendo no Instagram, ela não tem tempo pro filho dela, que horas que ela dá atenção pro filho? E aí que horas que ela dava atenção pro marido dela? Né? E também que ela não quer mais ser amiga de quem não faz parte do meio gospel, do meio cristão, do meio evangélico. Poxa, aí ela já não tá seguindo, ela não pode se dizer cristã porque ela já não tá seguindo os passos de Cristo, porque Cristo, quando veio pra terra, ele foi levar as boas novas, ele não ficou dentro do templo, ele não ficou lá nos sacerdotes do templo, ele não ficou dentro do templo, ele foi fora, ele foi andar, ele andou, ele morreu, principalmente porque ele andava no meio da escória da humanidade. Maria Madalena era quem? Maria Madalena era uma prostituta e ela se converteu e andava com Cristo. Ele andou no meio do povão. É como tá na Bíblia, como a gente sabe e vive falando, a gente só vai no médico quando tá doente. Quem está são não precisa do médico. E Jesus foi para aqueles que não tinham recebido a palavra de Deus. Ele andava no meio do povo. E agora a Karina fazendo essa parte de que ela não quer ter amizade com pessoas que não fazem parte do seu nicho, do meio do povo. Gente, a gente tá aqui, sabe? Karina e você que estiver assistindo o meu vídeo, sabe? A gente tá aqui para a gente levar as boas novas do Senhor Jesus. Nós somos seus discípulos. Os discípulos foram atrás do povo, foram pregar, foram para lá, entendeu? Foi andar no meio daqueles e levar o evangelho. A única vez que, as duas únicas, oh Jesus, as duas únicas vezes que é citado que Cristo entrou no templo foi quando ele tinha 12 anos de idade e ele estava lá dentro ensinando e fazendo aquilo que o pai dele, né, ainda falou assim, eu estou na casa do meu pai. Ele tinha 12 anos de idade. Depois ele entrou para chicotear o povo que estava fazendo da casa do pai dele um covil de ladrões. Estava fazendo comércio dentro da igreja. Então, que eu me recorde, que eu saiba, essas são as duas únicas vezes que ele é... Dá licença, Cratos Henrique? Que é citado que ele está dentro do templo. Se tiver mais algum lugar, vocês podem deixar aí nos comentários. E agora a Cat vai passar aqui. Oh, Jesus Cristo! Então, ela já está sendo anticristã, se apartando das amizades que não fazem parte do meio cristão. São pessoas que são, vamos por aí, entre aspas, do mundo, né? Como no meio evangélico costuma se dizer quando a pessoa não faz parte de alguma denominação evangélica. E outra coisa, né, já que ela está lendo a Bíblia, está estudando, o que Paulo ele escrevia as cartas, né? Eu fui procurar na internet porque eu não sabia o livro e o capítulo e o versículo para estar citando aqui, mas eu conheço essas citações que eu vou estar falando, que é isso que é muito assim, que é o que eu mais penso a respeito disso, tá? Né? Então é o seguinte, ó, em Coríntios 13, versículo 11, Paulo diz assim, quando eu era menino, pensava como menino,
mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E aí, para complemento desse versículo, dentro dessa questão que eu tô aqui falando com vocês, em Coríntios, capítulo 7, do versículo 32 a 35, tá escrito o seguinte: bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher, ou vice-versa, né, pessoal? Passa, Silvete, hoje tá o desfile. Quase todos os gatos passaram aqui. No versículo 34, a diferença entre a mulher casada e a virgem e a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo, no espírito, porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o seu marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos alcançar, enlaçar, mas para o que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Então, como eu tenho visto e lido que o fanatismo dela foi um dos principais motivos desse casamento acabar, então ela tá totalmente contra a palavra de Deus, sobre aquela luz, aquela guia que Deus deu ao apóstolo Paulo quando ele escreveu essas cartas aos Coríntios, né? Então, deixa claro que quando a gente é criança, a gente brinca, a gente faz coisa de criança, a gente tá descobrindo o mundo, né? Tá estudando. O dever da criança é só... nem dever, né? A criança tem que ser cuidada pra ela fazer as suas coisas de criança, brincar de bola, brincar de boneca, ir pra escola, estudar, aprender uma coisa ali, outra aqui, dependendo das condições dos pais, coloca em natação, balé, enfim. Mas quando a gente cresce, o que vem para nós? As nossas responsabilidades como homens e mulheres. Pagar os boletos, né? Os boletinhos. Ai, Jesus, que não para de chegar. A gente vai fazer faculdade, a gente vai trabalhar para pagar as nossas contas e começar a ter responsabilidade de pessoas adultas, como ser adultos, e nas coisas do Senhor tudo vai mudando. Dentro da denominação que eu frequentei, as moças e tinha os rapazes também, os moços que eram auxiliares de jovens, né? Era o que eles faziam como jovens, né? Em reunião de mocidade, fazer uma visita, fazer as tocatas, como jovens. Quando casa, começa a fazer as coisas primeiro, as coisas do mundo, que é primeiro, a gente precisa, como na palavra diz, que Jesus é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, mas isso não significa que a mulher, né? Tem o pastor Glauber que ele fala muito bonito a respeito dessa parte, né? Que a mulher ser submissa ao marido não é da forma que nós pensamos e como dito aos quatro ventos aí. Mas é ter a noção de que quando se casa, primeiro a gente cuida da nossa família. Que a gente, fazendo isso, cuidar, quem é marido, cuidar da sua esposa e filhos, e a esposa cuidar do esposo e filhos, a gente está cuidando das coisas de Deus, porque a família é algo institucional de Deus, a família é de Deus, né? Nós sabemos disso. Então tem que estar em comum acordo. E foi uma coisa que ela não estava fazendo. Ela colocou as coisas como se ela fosse solteira. Eu sei que é legal quando a gente é novo convertido, ou quando a gente vai aprendendo as coisas de Deus, a gente viaja, a gente quer, mas é tudo com ordem e decência, tudo com o seu limite, porque tudo demais é sobra. E o que é sobra é resto. E o que é resto vai pro lixo. E a gente não pode fazer isso com as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são santas e elas não podem sobrar, elas têm que ser equilibradas na nossa vida, né? Porque as coisas de Deus de proveito em tudo. A gente não pode usar demais das coisas de Deus, como eu acabei de dizer, porque o que é demais é sobra. E as coisas de Deus não são sobras, elas são tudo na nossa vida, mas tudo com medido, sabe? E quando você extrapola isso em quaisquer área da sua vida ou em quaisquer coisa que você esteja fazendo, vai gerar um atrito. E as coisas de Deus não estão aí para gerar atritos,
né? Como eu assisto as entrevistas dela no Positivamente, eu sempre vejo ela sempre com muita sede, né? De querer aprender e falar, eu vi isso e tal. Eu sei que ela tá querendo aprender, mas só que aí, como que ela faz uma coisa que não agrada a Deus e acaba não sendo é, igual aquilo que ela tá buscando, aquilo que ela tenta pregar, né? Ela tá com umas séries aqui no YouTube de salmos, um salmo por dia, e ela não tá vivendo aquilo que ela prega, aquilo que ela acredita, porque ela ultrapassou as coisas, sabe? E o filho dela, que horas que ela vai dar, se isso é uma verdade, que ela passa de 8 a 10 horas lendo a Bíblia, fazendo seus estudos e tudo mais, que horas que ela tem pro filho? E quando o marido estava em casa, que horas que ela tinha pro esposo? Mesmo sendo casados e sendo professando a mesma fé, sendo cristãos, quando um sente de fazer o jejum, é bom que comunique ao outro, para que hajam como um acordo e orem se o outro sentir de entrar no jejum, amém, se não respeitar, porque o casamento é isso, a aliança é isso. E pelo visto ela, como dizem todas as notícias aí, e eu percebi, porque ela sempre fala muito do casamento dela, essas questões. Então, realmente, estava tendo umas divergências em casa. E o ex-marido dela também é cristão, né? E não era um lar dividido, mas ela acabou por dividir o seu lar, né? Eles têm um filho, agora tem praticamente um mês, né, desse divórcio. E tá em tudo quanto é lugar, né? Falando isso, estou eu aqui falando a respeito disso. E eu trouxe como uma forma de que possa ter esse entendimento, sabe? Porque talvez ela quis acertar demais e acabou errando, né? E acabou tendo essa divisão, essa separação, né? E Deus não se agrada disso, sabe? Deus realmente ele não se agrada e não faz parte dos planos de Deus algo dessa forma, né? A gente tem que separar sim. Eu baixei um aplicativo que a minha filha me mandou pra mim, que eu Glory. Ah, esqueci. Que ele faz devocional, faz oração, eles mesmo colocam a citação ali do dia pra gente estar orando e vem também a parte de entendimento, né? Uma exortação ali até essa noite, a hora que eu fui abrir o aplicativo para eu fazer meu devocional. Eu chorei muito porque eu pedi para Deus falar comigo e a hora que eu abri o aplicativo saiu aquilo realmente que eu precisava ouvir de Deus. Ou, gente, ó, aproveitando o milk, olha, sarou daquelas bolinhas. Pronto. Então é isso, gente. Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que esteja bem explicadinho, que vocês possam entender. Não é uma crítica desconstrutiva, algo de ruim. Não, longe de mim fazer isso, mas é uma forma da gente ver e entender que as coisas ao extremo, elas não são legais. Se a gente está fazendo alguma coisa e começa a ferir o outro, é porque não tá legal, né? Tem um erro nisso daí. E o que eu vim trazer aqui é de uma forma construtiva, jamais denegrir a imagem de ninguém, muito menos dela, né, que é recém-convertida e tá tentando buscar, entender, mas tá ultrapassando os limites que, por tudo que eu li e busquei, combinou com o fim do seu casamento. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Beijos e até um próximo vídeo.